queridos irmãos, o nosso boa noite carinhoso e fraternal a todos vocês, espíritos encarnados e desencarnados que aqui se encontram nesta noite. Que a paz, que o amor, que a luz do doce meigo Rabi da Galileia possa nesse instante estar envolvendo o coração, a mente de cada um de nós aqui nos encontramos. Que saímos dos nossos lares, deixamos nossas obrigações, nossos afazeres, para virmos em busca deste lenitivo, para virmos em busca desta mensagem do Evangelho. Para virmos em busca dessa luz que possa guiar os nossos passos na presente existência. No dia de hoje, do instante em que saímos do nosso leito até esta hora do dia, façamos uma pergunta interessante, importante. O que é que você fez no dia de hoje e que gostaria de não ter feito? O que é que você fez hoje e gostaria de não ter feito? E o que é que você gostaria de ter feito no dia de hoje, mas não fez? Porque a razão da nossa existência, a razão de estarmos reencarnados nesse exato momento, é para que nós estejamos aprendendo. E se eu passei este dia e não parei para pensar, para avaliar, para observar, o que me moveu neste dia? Que aprendizado que eu pude tirar, absorver daquilo que eu fiz de certo ou de errado? Ou que aprendizado eu posso tirar daquilo que eu deixei de fazer? O meu dia foi em vão. Foi mais um dia que a vida me levou. As pessoas que cruzaram pelo seu caminho hoje, o que você aprendeu com elas? Que ensinamento, que aprendizado elas deixaram para você? E
que ensinamento, que aprendizado você deixou para as pessoas que cruzaram pelo seu caminho no dia de hoje? Se você não aprendeu nada com elas e nada deixou para elas, foi mais um dia que a vida te levou. Jesus, logo após nos deixarmos uma mensagem que talvez seja uma das mais interessantes no seu evangelho, a mensagem do bom samaritano, onde ele nos chama a atenção para a necessidade de vivenciarmos aquilo que nós aprendemos. Ele chega naquela comunidade e é convidado por uma senhora para que fosse hospedar-se na casa dela naquele dia. Essa senhora chamava-se Marta. Marta tinha uma irmã chamada Maria. Elas eram irmãs de Lázaro, cuja passagem todos nós conhecemos e que nos deixa também, passagem essa na qual Jesus também nos deixa, através dessa passagem, um ensinamento valioso para todos nós. Quando Lázaro estava já há alguns dias em um estado de catalepsia, um estado de quase morte, e Jesus o retorna à vida. Lázaro, levanta-te e anda. Chamando a todos nós, chamando a humanidade para a necessidade, para a importância do vivermos a vida, porém consciente do que é que estamos fazendo da vida. Jesus então hospedado em casa de Marta, a convite de Marta. E como é a característica do mestre, aonde não se perde um momento sequer para trazer à humanidade um ensinamento, como diz Maria Dolores, onde estiver Jesus, nada se diz à toa. O engano pede luz onde a verdade mora. O mestre se assenta e começa a falar das coisas do reino. Maria, tocada pelo magnetismo do mestre, assenta-se ao lado dele e põe-se a ouvir. E Marta, que era anfitriã, pois ela havia o convidado, não se atentou para a importância daquele momento na sua vida. Não se deu conta que ela recebia em seu lar o governador espiritual do planeta Terra. E na sua ânsia, na sua ansiedade com as coisas da casa, ela meio que ignora aquela presença.
e se põe ao labor, faxinando, limpando, varrendo e cozinhando Mas com o decorrer dos minutos, da hora, ela começou a se incomodar com a condição de Maria, que estava lá sentada ouvindo Jesus. Ela então se aproxima e diz para o mestre: Senhor, não percebes que eu estou aqui há tanto tempo cuidando das coisas da casa? Para que fique tudo em ordem, tudo arrumadinho, limpinho? E Maria está aí, acomodada, te ouvindo. Tu não poderias dizer para ela para que venha me ajudar? E Jesus, então, naquele momento, traz uma mensagem sublime para a humanidade. Uma mensagem que fala da nossa evolução. Ele diz a Marta: Marta, Marta, andas afatigada, preocupada, incomodada, ansiosa com muitas coisas. Quando uma só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte. Aquilo que não lhe será tirado. Ponto. Meus irmãos, para que nós possamos compreender a mensagem de Jesus, primeira coisa, temos que entender que o Mestre, ele não falava para corpos. Ele falava para espíritos eternos, imortais. Ele não falava para um momento imediatista, mas ele falava para uma trajetória toda de evolução. Por isso, nessa mensagem, nesta fala de Jesus, há um ensinamento que se reporta a todo o nosso processo evolutivo. Ele não disse para Marta que ela estava errada e que Maria estava certa. Maria estava errada e Marta estava certa. Ele simplesmente disse: Marta, Marta, andas preocupadas e atormentadas com muitas coisas, quando uma só é necessária. Você não está errada, mas nesse momento Maria escolheu a melhor parte. Aquilo que não lhe será tirado. Um dos objetivos nessa mensagem é dizer para todos nós, eternos e imortais, que devemos aproveitar a vida, a oportunidade reencarnatória, para exercitarmos em nós o lado Marta e o lado Maria.
que devemos ter sim mãos operosas, mãos que trabalham, mas uma mente sintonizada, um coração sintonizado com o alto, com o Pai. Porque pensamos todos nós. Vou fazer uma revelação para vocês agora, para todos nós espíritas. Talvez alguém aqui já sabe, quem não souber, aproveite. Vou revelar para todos nós que todos aqui um dia vão morrer. Se alguém não sabia disto, todos nós aqui um dia vamos morrer. E aí? A gente corre para comprar um carro novo, para construir a casa nova, para ter um emprego novo, fazer uma faculdade, isso, aquilo, e fazer uma viagem e tal. Agora eu tenho o carro, eu tenho a casa, eu tenho aquilo, morri. Para que ficou tudo isso? O que adianta tudo isto? Se eu não conseguir perceber que trata-se apenas de um material didático. Estarmos aqui, meus irmãos, é simplesmente estarmos frequentando uma escola, um banco escolar. O aluno vai para a escola, lá ele tem o giz, tem a lousa, tem o caderno, tem um livro, tem o professor, as carteiras. Mas para que ele vai na escola? Qual a finalidade dele na escola? Aprender. Simplesmente aprender. Se ele for até lá à escola e conseguiu aprender a lição, cumpriu-se o objetivo dele ter ido à escola. Estarmos aqui neste corpo, com este companheiro, com aquela companheira, tendo esse trabalho, tendo aquela função, frequentando essa casa espírita. Qual a razão? Qual a finalidade? Aprender. E se tudo isto passa, tudo isto é material perecível, se eu passar por tudo isto e não aprendi nada, a vida me levou. Marta, Marta, uma só é necessária, aquilo que não lhe será tirado. Estarmos passando por tudo isto, qual é a única coisa necessária? O aprendizado. Somente o aprendizado é o material imperecível do espírito imortal, do espírito eterno.
Essa casa espírita, por exemplo, alguém duvida de que chegará um dia em que ela estará apenas no conto da história? Esta casa espírita, alguém tem dúvida de que algum dia isso tudo será pó? E o que terá ficado dessa casa espírita para todos nós? Aquilo que aqui nós aprendemos. Todos os trabalhos que aqui realizamos, a evangelização, a reunião mediúnica, os estudos, a casa da sopa, o bazar, lar dos velhos, tudo isso, sim, é material didático. Importante, sim, importantíssimo. Desde que nós estejamos conseguindo aprender com tudo isto. Ah, mas lá para Marta e Maria era mais fácil. Ela estava com Jesus, Jesus estava na casa delas, elas estavam bebendo da fonte. Aqui a gente tem um pouco mais de dificuldade. Dentro de todo esse material didático que nós temos hoje, alguém tem dúvida de que Jesus está presente o tempo todo? Quando nós abrimos um livro, de uma mensagem edificante, um livro do Evangelho, quando lemos uma mensagem, quando participamos de um estudo, quando estamos numa casa da sopa, quando estamos numa reunião mediúnica, se a gente parar para pensar, para observar, vamos verificar que a mensagem do Cristo está ali presente o tempo todo, edificando as nossas mentes. E eu volto um pouquinho, para que a gente compreenda isto, que Jesus vem e nos fala, traz essa mensagem, logo após a mensagem do bom samaritano, aonde ele fala que um homem descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém representando o quê? O alto, porque era a cidade alta. Jerusalém representando para todos nós a mente que está atenta, a mente que está buscando não perder a sintonia com o alto, não perder a sintonia com Deus. E Jericó, a cidade baixa. É aquela mente que cai na invigilância e desce para as baixadas, se deixando envolver pela ânsia da materialidade. E se torna vítima dos salteadores do mundo, que nos atormentam, que nos obsidia, que façam que percamos essa sintonia com aquilo que de fato é importante para nós, com aquilo que de fato nos faz seguir na direção de Deus. Ou seja, não importa onde nós estejamos, o que estamos fazendo, com quem estamos, mas se estivermos atentos, vigilantes, buscando saber o que eu quero da vida,
Qual o significado da minha vida? Para onde é que eu estou indo? O que é que me move? O que é que eu estou buscando? Nós vamos perceber a mensagem do Cristo, a mensagem do Evangelho, presente, nos orientando o tempo todo. Jesus chegava a Jerusalém e tinha um grupo de sacerdotes reunidos, e a figura do Cristo chamou a atenção de um deles. Um sacerdote chamado Hanã. Humberto de Campos conta isso no capítulo 3 do livro Boa Nova. E aquele sacerdote saiu do grupo e foi até a direção do Cristo e perguntou: Ô Galileu, o que fazes aqui? E Jesus respondeu a ele: eu estou aqui para implantar o reino de Deus. E o sacerdote achou estranho, até riu daquela fala. E eu que sou sacerdote aqui, e esse Galileu chega aqui falando que está aqui para implantar o reino de Deus. Ô Galileu, por acaso, você sabe o que é o reino de Deus? E Jesus responde ao sacerdote: o reino de Deus é a obra divina no coração do homem. O reino de Deus é uma obra divina no coração do homem. Essa obra divina, ela se instala em nossos corações, através desse aprendizado que nós devemos buscar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Esse aprendizado que nos faz a cada dia pessoas melhores, criaturas melhores. E para alcançarmos esse aprendizado, é necessário sim que nós tenhamos a postura de Marta no trabalho, mas que sejamos um pouco mais Maria. E nos chama a atenção, porque se olharmos, se fizermos uma avaliação de todos nós, do nosso dia a dia, como eu disse na introdução da nossa fala hoje, se buscarmos uma reflexão sobre o que fizemos no dia de hoje, para não irmos mais além, no dia de hoje, nós somos mais Marta ou fomos mais Maria, ou conseguimos vivenciar as duas? E o que é mais interessante, dentro mesmo da casa espírita, se nós não estivermos atentos, a gente acaba fazendo um pouco mais o papel de Marta. A gente se envolve na atividade, faz aquilo, e trabalha e corre. E o aprendizado? Será que realmente nós estamos absorvendo ele? A gente trabalha, faz isso, faz aquilo, mas lá no fundo, às vezes a nossa palavra não é tão amável assim. Eu tenho um currículo de 50 oratórias espíritas e tudo mais. Mas lá no fundo, será que a minha palavra é tão amável assim? Frederico Firgman foi um homem, um trabalhador de valor
Incalculável. O homem que trouxe o disco de vinil para o Brasil. O homem que implantou o Parque Gráfico da Federação Espírita Brasileira, numa época em que editar um livro espírita no Brasil não era fácil. No entanto, quando ele desencarnou, no plano espiritual, ele se deu conta que ele havia feito o papel de Marta. Irmão Jacó, no livro Voltei. Para quem já leu, conhece a história. Chico Xavier disse certa vez que os primeiros 20 anos de mediunato, da sua vida de exercício da mediunidade, foi para ele um tormento, uma dificuldade muito grande. Porque a ânsia de fazer, trabalhar, ajudar, servir, socorrer, querer ajudar, o estava levando a esquecer-se de si mesmo. Como ocorreu com o irmão Jacó, Frederico Firgman. Até que um dia o Emmanuel chamou a atenção dele. Chico, por que é que você acha que você anda tão atordoado assim? Tão ansioso? Meu irmão, eu percebo, mas temos que fazer, temos que trabalhar. Sim, Chico. Mas você está fazendo tudo para os outros. E o que é que você está aprendendo, absorvendo para você? Mas o que fazer então, meu irmão? Chico, entra na faixa do Dr. Bezerra. Mas como assim? Ele trabalha, mas ele faz as pausas com Jesus. O que significa isto? Nós precisamos sim sermos Martas, trabalhar. Mas precisamos, vez ou outra, fazermos uma pausa, meus irmãos, como fez Maria. Fazermos essa pausa para uma autoavaliação, uma autorreflexão, fazer um balanço. Como é que eu estou? Como é que estou conduzindo a minha vida? Eu estou melhorando ou continuo agindo da mesma forma? Se eu desencarnar hoje, meus irmãos, todos nós vamos morrer. Se você desencarnar hoje, se eu sair daqui do Centro Espírita José Xavier hoje, daqui meia hora eu desencarnar, e eu vou desencarnar um pouquinho melhor que quando eu cheguei, ou estou na mesma?
Porque nós aprendemos com Kardec que a proposta é que, ao desencarnarmos, estejamos um pouquinho melhor. É que tenhamos dado alguns passos. Se eu estiver no 0 a 0, me desculpa. Perdeu a existência. Você perdeu uma encarnação se você estiver no 0 a 0. Porque perante Deus, a gente erra não só pelo mal que fazemos, mas também pelo bem que devemos de fazer, principalmente a nós mesmos. Então, perante Deus, se eu desencarnar no 0 a 0, você perdeu. E eu perdi. Mas para isto, é preciso fazer a pausa, meus irmãos, como fez Maria. E como diz Santo Agostinho, lá na questão 919A do Livro dos Espíritos: todos os dias, ao término do dia, quando chegava em minha casa, fazia uma avaliação. Naquele dia, onde foi que eu errei? Onde foi que eu acertei? Quem eu ofendi? Quem eu ajudei? Para que assim eu estivesse, eu comigo mesmo, acompanhando os meus passos. Para que assim não fiquemos nós naquela condição, deixa a vida me levar, a vida leva eu, porque isso é bonito apenas em rima de música, mas para a vida não serve. Porque é através dessa avaliação que eu vou tomando consciência de que, qual a minha condição? Em que condição eu estou? Desta forma, na mensagem do Cristo, nesta mensagem do Cristo, o grande desafio para todos nós nesse momento, então, o grande desafio para todos nós é desenvolvermos em nós este lado Marta e este lado Maria. Porque assim estaremos galgando, estaremos caminhando nesse processo de aprender e de evoluir. E isto é um ensinamento que já foi nos trazido 450 anos antes de Cristo, por Siddhartha Gautama, o Buda. Dizia ele: para se alcançar o nirvana, ou seja, um estado de transcendência do espírito, é necessário que tenhamos uma consciência reta, um coração que ama e mãos que trabalham. Essa consciência que sabe para onde está indo, o que quer da vida, o que eu estou fazendo da minha vida. Se eu estou desperdiçando a minha energia, o meu tempo, nesta ânsia que a matéria impõe. Eu estou usando a minha inteligência para tirar da matéria aquilo
que ela pode me ensinar? Porque está no Livro dos Espíritos. Reencarnamos para intelectualizar a matéria, e não o contrário. Para nos servirmos da matéria e não sermos escravos dela. E a gente acaba perdendo, se não estivermos atentos, uma existência escravizados pela matéria. Nos doente pela imposição da matéria. Então, meus irmãos, este coração que ama é o coração que não perde a sintonia com o Pai, com o Mestre, mas que trabalha. Porque no dizer de Emmanuel para o Chico, ainda na faixa do Dr. Bezerra, ele estava dizendo: faça uma pausa de vez em quando, Chico, e faça uma autoavaliação. Porque nesta autoavaliação, você entra na sintonia das esferas superiores, e ela te abastece, para que você possa dar conta de continuar trabalhando e aprendendo. E a experiência na casa espírita, refletindo sobre isso, ela nos mostra esse ensinamento. E os mais velhos aqui, Bazan, Edith, Cristóvão e outros, sabem do que eu vou falar agora. Quantas pessoas chegaram aqui e no afã de trabalhar, Dona Eulália é testemunha disso, e a sua ela se envolve numa tarefa, em outra ela quer fazer um monte de coisa, daqui um pouco ela vai perdendo energia, e ela para, desanima, ela desiste, ela vai embora. Por que isso acontece? Porque ela esgotou a sua energia nessa ânsia de querer fazer, e esqueceu de buscar a sintonia com as esferas superiores para poder se reabastecer. E aprender. E se conscientizar do porquê que ela estava fazendo. O significado daquilo que ela estava fazendo. A razão daquilo que ela estava fazendo. Porque o objetivo é este. Isso tudo é material didático. Até o nosso corpo físico é material didático. Nós não levamos ele, tudo fica, tudo passa. E só uma coisa permanece. Aquilo que não lhe será tirado. Marta, Marta. Muniz, Muniz. Miriam, Miriam. Cristóvão, Cristóvão. Eulália, Eulália. Teresa, Teresa. Antônio, Antônio. Andas preocupados com muitas coisas, quando uma só é necessária. Aquilo que não lhe será tirado. Como foi o seu dia hoje? O que te moveu no seu dia de hoje? O quanto te preocupastes com as questões do dia de hoje? Mas em que momento no dia de hoje fizeste uma pausa
para observar, apreender o que é que o material didático do dia de hoje estava te ensinando, te mostrando. Porque esta é a melhor parte. É isto que não lhe será tirado. Que a paz, que o amor do Cristo, que a sabedoria do Cristo possa envolver nossos corações, possa envolver nossas mentes, para que possamos nós sim incorporarmos a Marta, mas sem esquecermos de incorporar principalmente a Maria, para que ao cabo dessa existência possamos nós olhar para trás e dizermos para nós mesmos: não fiz tudo aquilo que podia, mas consegui dar um passo. Que Deus abençoe a todos nós. Muita paz.